Vergonha na cara não ficou para todo mundo. A Arquidiocese de São Paulo arquiva denúncia contra Padre Júlio Lancelotti. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Arquidiocese de São Paulo disse que o vídeo é o mesmo de 2020. E bem aí tá o pulo do gato que eu vou mostrar agora. Presta atenção, a Arquidiocese disse que o vídeo era antigo, mas hora nenhuma disse que o vídeo era falso. Mas eles não podiam dizer que era falso, afinal de contas, a perícia que foi enviada em 2020 ao MP de São Paulo atestava a veracidade do vídeo, exatamente como as duas perícias atuais que foram divulgadas pela Revista Oeste. Outra, o Ministério Público de São Paulo investiga se houve crime ou não e chegou à conclusão que não houve materialidade. E o que é essa tal de materialidade? É se existe um elemento crucial para que haja respaldo jurídico suficiente para levar adiante um processo. E pelo visto não existe respaldo jurídico mesmo. Porque, de acordo com o Código Penal brasileiro, pelo fato do padre ter interagido com um jovem de 16 anos via vídeo, pode ser que não haja crime. Pode até não haver crime, como atestou o Ministério Público. Mas isso não significa que a conduta de Júlio Lancelotti não seja imoral de acordo com a Igreja Católica. Repito, existem relatórios periciais, tanto de 2020 quanto agora em 2024, atestando que o vídeo é verdadeiro. A Arquidiocese de São Paulo erra por se pautar somente na lei, porque nesse caso não se trata apenas da lei brasileira, mas da conduta obscena de um padre, que também deve ser regida pelas leis da Igreja Católica. Ai, Samanta, mais calma, porque essa denúncia também vai ser analisada pelo Vaticano. Ô, gente, olha quem é o atual Papa. Eu, como católica, me sinto envergonhada da Igreja passar pano para isso. Mas não me surpreende. Há muito tempo a Igreja de Cristo vem sendo atacada de dentro para fora. Os lobos em pele de cordeiro estão mais ativos do que nunca. Vamos resistir. É uma guerra espiritual também. Vamos ocupar as igrejas, rezar. Vamos filmar os sermões de padres que se preocupam só com política e esquecem Deus e vamos expô-los. Vamos rebatê-los. No final, os infiltrados serão derrotados. Por favor, compartilhe esse vídeo. Mais uma denúncia contra o padre Júlio Lancelotti. Antes de mais nada, eu quero dizer que não vou mais me referir a esse senhor como padre, porque me enoja. Mas continuando, a Revista Oeste trouxe o relato do jornalista Cristiano Gomes, que tem 48 anos. Cristiano afirma que foi vítima de Júlio Lancelotti em maio de 1987, ou seja, quando Cristiano tinha apenas 11 anos de idade. Cristiano afirmou também que ficou calado por sentir vergonha e medo, mas que agora está à disposição da igreja e das autoridades. Eu li a matéria e achei angustiante o relato de Cristiano. Ele descreve Júlio Lancelotti como um verdadeiro predador sexual. E diante disso, eu pergunto, cadê a esquerda que adora dizer que a vítima sempre tem razão? Cadê os demais meios de comunicação para dar visibilidade à denúncia de Cristiano? O que está acontecendo é muito sério. O depoimento do Cristiano se junta ao caso dos vídeos. Caso esse que a Arquidiocese de São Paulo, de maneira vergonhosa, decidiu não levar para a frente. A Arquidiocese disse que os vídeos eram antigos, mas hora nenhuma pôde dizer que os vídeos eram falsos, até porque existem peritos atestando a veracidade. Esse vídeo aqui não é para Júlio Lancelotti. Esse vídeo aqui é direcionado para os verdadeiros fiéis da Igreja de Cristo. Não se pode fingir que nada está acontecendo. Existem provas materiais e provas testemunhais que atestam que Júlio Lancelotti não é mais digno de cumprir suas funções como padre. Se assim como eu, você também acredita que Júlio Lancelotti não está acima do bem e do mal e merece ser afastado da Igreja Católica, compartilhe esse vídeo. Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio.
Jura, padre? Ninguém tinha percebido que o senhor é militante, né? É por existir padres como Júlio Lancelotti que a Igreja Católica vive uma crise sem precedentes nesse país. Fiéis estão deixando de ir à missa, fiéis estão deixando de praticar os sacramentos como a Eucaristia, porque os fiéis vão à missa e se deparam com essa militância desfreada e desrespeitosa. A gente vai para ouvir a palavra de Cristo e acaba ouvindo uma tese marxista das teorias esquerdistas. O padre Júlio Lancelotti quer ser político, coloca teu nome na urna e vai concorrer. Muito mais honradez tem uns pastores evangélicos que se gabaritam nas eleições do que um padre que vive escondido atrás de uma imagem de bom samaritano. CNBB, pra variar, assistindo tudo isso calada, observando com complacência padres que falam de todas as religiões, de todas as doutrinas, mas não falam da Igreja de Cristo. Padres que defendem todas as pautas do mundo, menos as pautas que foram ordenados para defender. Padres que pensam como eu, porque não estão fazendo nada, porque se calam diante de um discurso como esse do Júlio Lancelotti. Cristo veio aqui e nos ensinou muitas coisas, dentre elas a exercer a humildade. E o padre em questão se deixa envaidecer porque teve uma lei sancionada com o seu nome. Eu queria entender o que esse padre pensa sobre os milhões que foram desviados pela corrupção e deixaram de ajudar quem precisa, os pobres. Chega, cansei desse tipo de santo do pau oco, cansei desse tipo de lobo em pele de cordeiro. E é por causa de padres que pensam e agem assim que a Igreja Católica diminui dia após dia aqui no Brasil. No início de dezembro do ano passado, eu protocolei na cidade de São Paulo um pedido de CPI para investigar ONGs que atuam na região central de São Paulo, em especial na região da Cracolândia. Isso foi realizado em razão de denúncias de pedidos realizados por associações, por moradores consegues da região central, que traziam denúncias recorrentes sobre recursos, sobre desvios e pela exploração das pessoas em situação da miséria, uma máfia da miséria atuando na região central. Um nome recorrente em todas essas denúncias, na grande maioria delas, era do senhor Júlio Lancelotti, uma pessoa que atua como paróquio aqui na região, é um padre, e que tem ao redor de si todas essas ONGs atuando. No início do ano veio a público a abertura da CPI, já com a formação suficiente para ser instalada, e de imediato toda a esquerda passou a se movimentar para atacar a CPI das ONGs e blindar a figura do Lancelotti. Lula, Dilma, enfim, Guilherme Boulos, toda a corja esquerdista se uniu ao redor do Lancelotti, o que para mim deixou muito claro que tem algo muito grave ali que precisa ser investigado. Só o fato de toda essa gente se unir ao redor de uma pessoa já é um indício de ilegalidade acontecendo. Agora, a situação fica pior, porque no meio de tudo isso, veio a mim denúncias sobre um vídeo de cunho sexual, onde figuraria a figura do Lancelotti se masturbando nu para um jovem menor de idade, o que já é completamente imoral, uma vez que ele estaria na casa paroquial, com santa do lado, no banheiro, retira um papel higiênico da bunda, enfim, é uma coisa escatológica. Eu solicitei a realização de uma perícia técnica para investigar e validar se era ou não o senhor Lancelotti, porque um vídeo desse teor poderia levar à bancarrota uma pessoa séria, pelo menos que se diz séria. O laudo pericial feito por um perito já com bagagem, um perito registrado no Tribunal de Justiça, que já peritou materiais do Magno Malta, inclusive contra o Magno Malta, peritou materiais do Celso Russomano, foi perito da Folha de São Paulo, atestou que era o senhor Júlio Lancelotti naquele vídeo. A partir de então, o que fiz? Comuniquei à presidência da Câmara de São Paulo sobre o conteúdo, e a presidência da Câmara oficiou a Arquidiocese, oficiou o Ministério Público, amanhã vai oficiar o Ministério Público Federal e também a CNBB, e eu já solicitei um advogado, vou levar o conteúdo até o Vaticano, porque extrapola as competências da Câmara de São Paulo, e agora, no início do ano legislativo, em fevereiro, espero que seja instalada a CPI para a gente investigar a fundo essas ONGs que orbitam ao redor dessa figura, o senhor Júlio Lancelotti. Parece piada, mas não é. Perito contratado por revista lulista diz que aquele vídeo não é com o padre Lancelotti, mas com um sósia. Calma que eu vou resumir tudo aqui pra você. Todo mundo já sabe que 2 peritos atestaram a veracidade do vídeo do padre Júlio Lancelotti. Esses laudos foram divulgados pela revista Oeste. Mas agora, um outro perito, contratado pela lulista revista Fórum,
mudou a versão e disse que o vídeo era verdadeiro também. Mas calma lá. O perito contratado pela revista Lulista disse que alguém contratou um sósia para se passar por Júlio Lancelotti e construir um cenário idêntico à casa dele só para incriminá-lo. Eu não disse que parecia piada? Primeiro, o perito quer que a gente acredite que existe um complô contra Júlio Lancelotti a ponto de alguém querer incriminá-lo. Quem ele pensa que o padre é? Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates, Brad Pitt? Perito, menos, tá, amor? Segundo, além de contratar um sósia, a nova versão do perito quer que a gente acredite também que construíram um cenário idêntico à casa de Júlio Lancelotti. Essa equipe que teria reproduzido uma casa idêntica à de Júlio Lancelotti trabalha onde? Na Warner, na Paramount, na Universal, porque eles merecem um Oscar. Ficou perfeito? Pense numa conversa sem pé e sem cabeça, essa nova versão do perito contratado pela revista Lulista. Não adianta, toda vez que alguém aparece fazendo malabarismo para defender esse padre, o caso fede mais. Porque esse padre é tão protegido a ponto das pessoas apelarem ao ridículo. Como eu já disse em outros vídeos, não existe consenso se foi ou não foi crime. Mas essa dúvida não deveria existir para as leis da Igreja Católica. Um homem já apareceu falando que foi vítima de Júlio Lancelotti. Peritos já atestaram a veracidade do vídeo. É óbvio que ele não tem mais condição de ser padre. Precisamos exorcizar essas pessoas que insistem em destruir a Igreja Católica. Por favor, compartilhe esse vídeo. A perícia informou, e eu tenho o laudo, eu tenho o laudo da perícia dizendo que nos vídeos é o padre Júlio Lancelotti. Eu tenho essa perícia. E eu fiz uma denúncia no Ministério Público, foi no Ministério Público. Eu tenho estes vídeos, eu tenho essa perícia, e eu estou entregando a vocês essa denúncia. Né? O Júlio Lancelotti, todo mundo sabe, ele tem questões muito complicadas em relação a histórias mal contadas, como, por exemplo, aquele menino que disse que tinha sido abusado por ele, aí chantageou ele, aí esse menino ganhou um carro, né? Então, antes do cara comentar um negócio desse, eu acho importante pesquisar, porque é muito triste que uma pessoa se utilize da Igreja Católica, que é a instituição mais respeitada, inclusive pelo brasileiro, se esconde atrás disso para apoiar a Craco Resiste, para apoiar a Lula Livre, para talvez, supostamente, cometer, né, alguns crimes. Todo mundo já sabe que 2 peritos atestaram a veracidade do vídeo em que o padre Júlio Lancelotti aparece interagindo com um jovem. Óbvio que os peritos estão sendo atacados por uma ala da esquerda que defende Júlio Lancelotti. Porém, esses peritos sustentaram a análise e sugeriram aos críticos, abre aspas, contratem um profissional da polícia e veja se há algo errado, fecha aspas. Fatos se rebatem com fatos. Fatos não são rebatidos com narrativas. A denúncia contra Júlio Lancelotti será entregue à Arquidiocese de São Paulo. Sobre o caso Júlio Lancelotti, existe uma questão que é impasse. É se houve ou não houve crime. Eu nem vou entrar nesse mérito porque tem muito pano para as mangas. O que eu quero tratar é sobre a postura do padre. Existem 2 peritos bem conceituados que estão afirmando que o idoso no vídeo é Júlio Lancelotti e o padre segue calado. Isso definitivamente não é normal. A Igreja Católica não pode ser submetida a mais um escândalo. E se Lancelotti estivesse preocupado com a Igreja de Cristo, inocente ou culpado, Júlio Lancelotti deveria renunciar, ou pelo menos se afastar das suas funções como padre. Um padre tem a missão de evangelizar, celebrar a Eucaristia, ouvir confissões, ministrar o batismo, o sacramento da cura, abençoar os fiéis e por aí vai. Todas essas funções têm como base a confiança que os fiéis depositam no padre. E nesse momento, depois de tantas suspeitas sobre a conduta de Júlio Lancelotti, é normal que os fiéis não se sintam à vontade, e isso é prejudicial à Igreja de Cristo. Júlio Lancelotti deveria deixar seu ego de lado, ter bom senso, porque ele passará, a Igreja ficará. E em nome de uma instituição milenar, Júlio Lancelotti deveria renunciar. Por favor, compartilhe esse vídeo.